Oi, amados, queridos, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Meire, Paulo, Marcela, Márcia, Lucimar, bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até esse presente momento. Que seja uma sexta-feira de amor, de alegria, de paz, de compaixão, de bondade, de misericórdia. Uma sexta-feira onde a gente verdadeiramente coloca Jesus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, em tudo que nós vamos fazer. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre um versículo que nós encontramos lá em Marcos 11, capítulo 11, versículo 24. Então, Marcos 11, 24. Vamos ver o que Jesus nos diz acerca da oração nesse versículo tão poderoso. Bom dia, Rubi, precioso São Jesus, Sara, Marcinha, bom dia, querido. Antes, amados, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Amém. Obrigada, Rubi. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela nossa vida, agradecer por esse dia, agradecer por essa oportunidade, Pai, por essa página em branco chamado hoje. Ajude-nos, Pai, nesse dia, andarmos conforme a sua palavra, andarmos em amor, em bondade, em compaixão, misericórdia. Senhor, pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, Pai, que a gente possa levar uma palavra para elas, um amor, um gesto, Pai, um gesto que reflita seu amor, Pai, na vida delas, Pai. Paizinho, nós oramos para aqueles que estão sofrendo agora, nós oramos para aqueles que estão tristes, dilacerados, achando que não tem mais jeito, que não tem mais rumo, que eles não sabem o que fazer. Senhor, por favor, nós pedimos para que o Senhor renove as forças dessas pessoas, onde quer que elas estejam, que o Senhor as toque com seu toque inconfundível, que o Senhor, Pai, cure quem precisa de cura, Pai, restaure quem precisa de restauração, Pai, que o Senhor transforme, Pai, o choro, o pranto, em vestes de lamento, em vestes de alegria, ainda que essas pessoas vejam hoje, elas não consigam enxergar, não consigam ver uma maneira, Pai. Sabemos que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás, sabemos que não existe impossível para o Senhor. E nós nos agarramos no Senhor, nós nos agarramos na sua palavra, Pai. E pedimos para que a sua compaixão, a sua bondade, a sua misericórdia nos sigam, Pai, e sigam todas essas pessoas que estão vulneráveis ao redor desse planeta, Pai. Que a sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia as sigam também, Pai, incansavelmente, Senhor, por favor, em nome de Jesus nós pedimos, nós oramos. Senhor, nesse dia renova as nossas forças, renova, Pai, a alegria daquelas pessoas que estão sem motivos para sair da cama, para seguir em frente. Ajude-nos, Pai, para que essas pessoas sejam alcançadas, Pai, pela sua palavra, pela sua bondade, Pai, e pelo seu favor. Paizinho, sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós nos alegramos, Pai, por saber da sua bondade e o seu infinitamente mais nós recebemos na nossa vida, Pai. A sua palavra nos diz que há um tempo certo para todas as coisas. Ajude-nos, Pai, a permanecermos fiéis ao Senhor do tempo de espera e a fazermos a nossa parte, na certeza absoluta de que o Senhor vai fazer a sua parte. Ajude-nos, Pai, a fazermos orações sinceras, orações verdadeiras, orações com todo o nosso coração, e não orações com palavras repetidas, mecânicas ou pensando em qualquer outra coisa. Paizinho, ajude-nos a sempre, Pai, estarmos presentes no nosso relacionamento com o Senhor. Aumente a nossa fome, a nossa sede por Ti. Queremos mais e mais e mais de Ti, Senhor. Estamos aqui disponíveis, dispostos para o Senhor, para fazer aquilo que precisa ser feito. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos segura com a sua destra vitoriosa. Muito obrigada por mais um dia de vida.
Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Natália, Jean, Kátia, outra Natália, Arlan. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa abençoada sexta-feira, 13 de junho de 2025. Queridos, eleve os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Muitas vezes estamos buscando respostas na horizontal, olhando para o lado, olhando para o outro, quem vai ser resposta, mas nós elevamos os nossos olhos para os montes, amados, na certeza de que a gente eleva os nossos olhos para o nosso Deus, e é de lá, é dele que vem o nosso socorro. E não desista, queridos, não jogue a toalha, não desista, porque em dias aparentemente comuns, como hoje, Deus faz o extraordinário. Se concentre na sua vida, se foque na sua vida com o Senhor. Saiba que vai acontecer, continue em preparação todos os dias, continue olhando para dentro, continue pedindo para o Senhor te mostrar o que precisa ser ajustado para que o extraordinário, infinitamente além, chegue na sua vida, porque vai chegar. Vai chegar. Ai, Paula, não tem mais jeito, olha como é que está a minha vida. Vai chegar. Não existe impossível para Deus. Deus nunca solta a nossa mão. Vai chegar. Ele está vendo, Ele está te vendo, Ele está com você. E quanto mais você inclina o seu coração para Ele, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele se aproxima de nós. Nós damos permissão para que seja feita a vontade do Senhor, assim como na oração que Jesus nos ensinou, que nós carinhosamente chamamos de Pai Nosso. Que seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, vamos falar hoje sobre um versículo muito poderoso que Jesus nos deixa, como sempre. Jesus, a gente já falou ontem, Jesus diz a gente já está aprendendo muito com o nosso Senhor Jesus, mas vamos ver o que ele nos diz aqui nesse versículo que a gente vai ver hoje a respeito da oração. Marcos 11, versículo 24. Vamos lá. Jesus está dizendo aqui: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Amados, quando a gente lê esse versículo, parece tão simples, tão fácil. Ah, é assim? Ah, então tá bom. Tudo que eu pedi em oração, eu vou crer que eu já recebi e é assim que vai acontecer na minha vida. Ótimo, simples. Parece. Mas nós podemos fazer com que seja assim. Tudo que Jesus diz pra gente na Bíblia, faça assim. Ele mesmo já nos deu habilidade, já nos deu capacidade para que seja feito exatamente dessa forma. Porém, a gente sabe que aqui muitos de nós, quando estão orando, estão falando palavras aleatórias, estão repetindo a mesma coisa para todo sempre, estão falando coisas pensando no que elas têm que fazer daqui a pouco, o que elas têm que fazer amanhã, o que elas têm que fazer depois. Ah, tô cansada, vou orar depois, não vou orar agora. Mas veja que a oração, amados, é a nossa comunicação com Deus. E olha o que Jesus nos diz aqui. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Esse é o desafio. Pedir em oração, pedimos, mas lembrando sempre, amados, que a gente precisa também vigiar para que a nossa vida de comunhão com Deus não seja só uma lista de pedidos, né? A nossa comunhão com Deus, ela vai muito além disso, além até aquele dia que a gente vai orar e falar, Senhor, a sua presença vale mais do que qualquer pedido, o seu amor vale mais do que a vida. Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor está aqui comigo e a sua presença me alegra, a sua presença me renova, a sua presença é tudo que eu preciso para mover em frente, para mover adiante. Mas nós sabemos que em vários momentos a Bíblia nos fala sobre pedirmos. Deus já sabe que a gente precisa antes mesmo da gente falar. Porém, em vários momentos a gente vê, para que a gente tenha essa comunhão, esse relacionamento com Deus,
para que a gente também exerça a nossa fé. Então veja, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Esse creiam que já o receberam é que muitos de nós têm esse desafio. Então, pedir, eu peço. Vai acontecer? Vai acontecer. Agora, crer que eu já recebi, creio que eu já estou vivendo aquilo que eu estou pedindo, mas com todo o coração, sem ter sombra de dúvida de que isso já aconteceu. É o nosso desafio, queridos. Porque a gente está ali orando, ali pensando, tá, mas eu estou pedindo isso, mas e se a vontade de Deus para mim não for essa? Aí eu estou pedindo isso. Tá, mas e se não acontecer? Ah, eu estou pedindo isso, mas será que vai acontecer? Eu estou pedindo isso, mas será que eu quero esse beijo na minha vida? Eu estou pedindo isso, mas não é agora, hein, Jesus? É lá na frente. Estou pedindo isso. Não, não é lá na frente, não. Jesus, é agora, é agora. Eu preciso que aconteça isso agora na minha vida. Aí levanta a adoração e fala, não, agora acho que não. Deixa a minha vida assim como é que tá, deixa desse jeito assim. Aí tá ali orando, aí tem aquele sonho, aí tá ali orando, mas ao mesmo tempo que tá orando, tá se puxando para baixo. Está puxando o próprio pensamento, a própria mente para baixo, como? Com incredulidade. E sabemos que Deus não opera na incredulidade, queridos. Deus só pode operar na fé. Então, a gente orar, pedir as coisas para Deus, mas ao mesmo tempo a gente ter dúvida, a gente ficar desesperado, a gente ficar em pânico, a gente ficar toda hora duvidando se vai acontecer, se não vai acontecer, se Deus existe, se Deus existe, se Deus ouviu oração, se Ele não ouviu oração. Isso, amados, é como se anulasse tudo aquilo que a gente acabou de pedir para o Senhor. Porque é como se a gente dissesse, eu estou aqui orando, estou pedindo, mas ao mesmo tempo eu não acho que o Senhor vai fazer isso. Eu não acho que o Senhor vai atender esse pedido de oração. Na verdade, eu nem sei se eu quero isso. Então, queridos, a primeira coisa, a gente vê que em vários momentos na Bíblia, a gente já falou isso várias vezes aqui na live, mas sempre a gente precisa trazer isso à memória de novo, a gente sempre precisa lembrar de novo, porque como é fácil cairmos em distrações, como é fácil a gente entrar no modo automático todos os dias. Acorda, faz isso, papapá, vai dormir. Acorda, papapá, vai dormir. Acorda, aquele modo simplesmente automático. Mas Deus nos chama para vivermos no modo automático. Ele nos convida para que a cada dia a gente viva os milagres, o favor, a bondade dele, as misericórdias que nos acompanham incansavelmente todos os dias. E para cima de tudo, a gente viver com fé. Fé é a certeza das coisas que estamos esperando, é certeza de que vai acontecer. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. E muitas vezes as pessoas estão fazendo de tudo para agradar o coração de Deus, mas não está fazendo aquilo que a própria Bíblia nos chama, nos diz, que sem isso é impossível. Então, as pessoas estão fazendo para agradar a Deus, mas a falta de fé delas faz com que seja impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e ele é recompensador de todos aqueles que o buscam, assim como está lá em Hebreus 11:6, quando a gente acredita nessa palavra, quando nós recebemos verdadeiramente essa palavra na nossa mente, no nosso coração, e passamos a andar por essa palavra de fé, na certeza de que eu quero agradar a Deus. Então, primeiríssima coisa é ter fé. Fé, quando eu estou orando, eu tenho fé de que eu estou orando para Ele está ouvindo, fé de que eu estou falando em nome de Jesus, assim como o próprio Senhor Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então eu tenho fé de que tudo que eu pedir no nome de Jesus será feito. Agora, claro, né, amados, precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus nunca vai contra a própria palavra dele. Ele não vai, para satisfazer ali aquela pessoa, aqueles desejos daquela pessoa, vou completamente fora da minha palavra fazer algo. Não, a gente precisa se alinhar com a palavra de Deus, né, amados?
A gente também encontra essa palavra lá em Tiago, né? Que as pessoas pedem, mas não recebem, porque pedem pelos motivos errados. Então a gente precisa analisar também quais são os motivos, os verdadeiros motivos daqueles pedidos que nós fazemos para Deus quando estamos orando. Qual que é a verdade? Será que é realmente aquilo que a gente quer? Ou a gente está orando, pedindo porque a gente acha que alguém quer que a gente viva aquela vida? Será que realmente é algo que a gente quer? Ou não, todo mundo está fazendo isso, então eu também preciso fazer isso. Então, Senhor, deixa eu rasgar meu coração, deixa eu orar aqui também. Mas, na verdade, não é um desejo do coração. Mas, na verdade, não é realmente uma vontade de que aquilo seja realizado. Está fazendo porque quer agradar outra pessoa. Mas nós precisamos agradar ao nosso Deus, acima de todas essas coisas. Então, revisite você internamente. Olhe para dentro de você, veja o que você anda orando, o que você anda pedindo para Deus, quais têm sido os seus desejos, veja se realmente está alinhado com a palavra de Deus, se realmente é algo que você, não outra pessoa, mas você, de Deus para você sabe que vem de Deus, queima no seu coração, você olha e pensa, meu Deus, como que isso vai acontecer? Mas não importa como, o que importa é que Deus, quando você crê, vai acontecer. Fez todo esse checklist, ajustou tudo, está de acordo com a palavra de Deus, não estou orando mais no automático, estou orando prestando atenção consciente, estou com fé, está de acordo, sim, está tudo de acordo com a palavra de Deus, não vai prejudicar ninguém, realmente eu vi, é um desejo que queima no meu coração, porque assim como a gente viu em várias passagens, Jesus perguntando para as pessoas, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Ele queria ouvir das pessoas. Imagina Jesus falando para você, meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça? Tenha essa resposta do coração, não uma resposta imposta por outra pessoa na sua vida, mas aquela do seu coração. Feito tudo isso, vamos voltar para o versículo. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Creiam que já recebeu, já sabe, já começa a visualizar como é que vai ser a sua vida, como que vai ser a sua vida quando você receber. É assim que Jesus espera que a gente ande na nossa vida todos os dias, não cabisbaixo, triste, desesperançosos, sem achar que vai acontecer, não, é com fé, na certeza de que vai acontecer, porque se eu tenho certeza, se eu creio que tudo que eu pedi em oração, se eu creio que eu já recebi, se eu creio que isso tudo já está acontecendo na minha vida, por que eu vou andar em pânico, em desespero, assustada por aí? Por quê? Se eu já sei que eu vou receber, se eu já sei que vai acontecer na minha vida, então é assim que Jesus espera que a gente viva, na certeza de que vai acontecer do jeito certo, na hora certa. Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós. E na hora certa ele faz acontecer. Faz acontecer depressa, na hora certa tem chuva de bênçãos. Então, querido, simplesmente permaneça, simplesmente continuem. Guarde esse versículo no seu coração. Tenha certeza do que você está pedindo para Deus. E ande, viva todos os dias, como se você já tivesse recebido. Assim como Jesus nos ensina nesse versículo. Já começa a ver, declarar. Ai, Paula, mas você não sabe a casa que eu moro, o lugar, você não sabe como é que está a minha vida agora. Amados, já feche seus olhos, já imagina tudo diferente. Já feche seus olhos, já começa a imaginar as coisas como você realmente gostaria que fosse. Porque é Jesus que está dizendo isso pra gente. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Então, tá pedindo oração, ele já tá ali com aquela fé, na certeza de que vai acontecer. A fé faz com que o impossível aconteça na nossa vida. Impossível aos nossos olhos, porque para Deus nada é impossível. A fé faz, amados, com que é como se rompesse algo, de repente estava ali estagnado na nossa vida. Uma área da nossa vida, ou mais de uma, que estava ali parada, a gente não estava vendo solução, a gente ficava pensando naquilo ali.
Como que vai ser? Senhor, como que isso vai acontecer na minha vida? Senhor, como? Como? De que forma que isso vai chegar? Meu Deus, não vai ter mais jeito. Meu Deus, isso não vai acontecer. Meu Deus. Isso aí está muito longe de ser fé. Fé é quando a gente ora, tem certeza, entrega nas mãos do Senhor e passa a viver. Como se aquilo ali já tivesse chegado nas nossas mãos, como se já estivéssemos vivendo, crendo que a gente já recebeu. Assim como Jesus nos diz, crendo que já o receberam, assim lhes sucederá. Exerça todos os dias, amados. Dessa forma, faça esse exercício todos os dias, de imaginar, de orar, de crer que você já recebeu, de andar conforme essa palavra, na certeza de que é assim que vai acontecer. Nós vivemos muito inconstantes. Não, estou determinada, agora vai. Agora eu vou ver essa mudança na minha vida, agora realmente eu vou buscar mais a Jesus, agora eu vou ter fé, agora eu vou acreditar. Não passa de um dia. No dia seguinte, não, deixa pra lá. Deixa pra outro momento, tá tudo bem, lá na frente eu tento de novo. Mas, amados, Deus nos quer constantes e não inconstantes na nossa fé. É aquela fé, amados, que não importa o que a gente esteja vendo, não importa o que aconteça, eu não vou ficar remoendo aquilo ali na minha cabeça de noite e dia, porque é mais daquilo ali que eu vou ter. Mas quando eu tenho fé e eu creio que eu já recebi, assim vai acontecer, como o próprio Senhor Jesus nos ensina. Então, realmente, amados, continue crendo, continue acreditando, porque vai acontecer. Mas acredite, desse jeito que Jesus está nos ensinando aqui hoje. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Medite sobre esse versículo que você encontra lá em Marcos 11, versículo 24, lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Lembrando também, amados, que o próprio Senhor Jesus nos diz também que as palavras dele jamais passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, as palavras de Jesus, amados, que a gente encontra na Bíblia. Jesus pisou aqui na terra mais de 2000 anos. A palavra dele é exatamente a mesma hoje, nos dias de hoje. Os princípios são exatamente os mesmos. Então, creia, acredite que Jesus está falando sim isso para você, que Jesus sim está falando essa palavra sobre a sua vida. Sim, Jesus está ensinando aqui o poder da fé, para que aconteça aquilo que muitas vezes a gente considera impossível, mas quando a gente decide acreditar, a gente vê aquilo que a gente achou que não fosse ter mais jeito acontecendo na nossa vida. Eu tenho certeza que você tem algum exemplo desse, pelo menos um exemplo desse, ou você é um colecionador de testemunhos maravilhosos para a honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que quando você para e pensa, você lembra de pelo menos, do mínimo, um momento na sua vida que você achou que não ia ter mais jeito, que não ia ter como você sair dessa situação, até que de repente algo aconteceu, algo mudou, você se conectou com Deus, você em algum momento você saiu algo tão puro do seu coração, tão verdadeiro do seu coração, um sopro de socorro para Deus, com tanta fé, com tanta verdade, que ali você tocou o coração de Deus e aquilo que você achava que não ia ter mais jeito aconteceu na sua vida. Queridos, amados, preciosos, que você seja um colecionador de testemunho para a honra e glória do Senhor. Queridos, essa será a nossa palavra do dia. Vai meditar depois desse versículo, Marcos 11, versículo 24. E receba essa palavra no seu coração. Veja o que você anda orando, da maneira que você anda orando. Você está alinhado com a palavra de Deus, você está alinhado realmente aos desejos do seu coração ou de outra pessoa, que ela quer que você viva aquilo. Veja se realmente você anda com fé, verdadeiramente. E não se esqueça, tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim será. Tá bom, queridos, amados, preciosos? Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, ao vivo, aqui no Instagram. Todos vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada, que Deus os abençoe grandemente, que vocês tenham todos uma sexta-feira, um sábado, um domingo abençoados. Nos vemos na segunda-feira,
aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre com você, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome soberano sobre todas as coisas, louvado, exaltado, engrandecido. Seja sempre o nome do Senhor Jesus, o nosso príncipe da paz. Natália, Joelma, Rubi, precioso seu Jesus, Ed, tudo bom, querido? Que bom você aqui com a gente. Rosângela, querida, amém, amém, Joelma. Para você também, querida, obrigada. Amém, Rubi, obrigada, viu? Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. E até segunda-feira, querido. Um beijo no coração de vocês. Oi, Fefe, um beijo, minha amiga. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, minha amiga.